Olá! Já pararam para pensar como às vezes uma solução pode acabar criando um problema ainda maior? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história brasileira que é exatamente sobre isso. Vamos ver como a tentativa de deixar os bancos mais seguros acabou sem querer, dando origem a uma das facções criminosas mais conhecidas do país. É uma história cheia de ironias e a gente começa agora. 343. O que será que esse número significa? Bom, esse foi o total de assaltos a banco no Brasil em menos de um ano e meio, ali entre 1969 e 1970. Dá para imaginar o caos? Era sem dúvida uma crise nacional. Uma crise que pediu uma resposta, e uma resposta bem dura. Mas olha, é importante a gente entender que não era um assalto comum. A gente está falando do período da ditadura militar. Naquela época, grupos de esquerda viam esses roubos como uma ação política, uma expropriação, sabe? O objetivo era tirar dinheiro para financiar a luta armada. Do outro lado, claro, o Estado via isso como uma afronta direta, um ataque à sua autoridade. Então, diante desse cenário de quase guerra, o regime militar reagiu. E não foi com pouca coisa, não. Eles bolaram uma estratégia bem clara, com dois focos principais, para tentar cortar essa fonte de dinheiro dos opositores e mostrar quem é que mandava. E a primeira parte desse plano foi direto na lei. Pensem só, a pena para assalto a banco, que antes era de 4 a 10 anos, de repente pulou para um mínimo de 10 anos, podendo chegar a 24. O recado era bem direto, né? A consequência seria pesadíssima. E aqui vem a grande jogada jurídica da época. Não era mais só um roubo, virou um crime contra a segurança nacional. O que isso muda? Tudo! O caso saía da justiça comum e ia direto para os tribunais militares. E lá, bom, o processo era muito mais rápido, a defesa era bem mais limitada e a chance de condenação era altíssima. Aí veio a segunda frente de ataque, a parte física. Com um tal de Decreto-Lei 1034, o jogo mudou completamente. Pela primeira vez na história do Brasil, os bancos foram legalmente obrigados a ter um sistema de segurança. Não era mais, se quiserem, virou tem que ter. Isso, gente, criou uma indústria inteira, do zero, praticamente da noite pro dia. E não pensem que o Estado só mandou fazer e lavou as mãos. Que nada! Ele estava envolvido até o pescoço. Os seguranças, por exemplo, precisavam do aval do SNI, o Serviço de Inteligência do Regime. E os alarmes? Tinham que ter uma linha direta com a polícia, era um controle que parecia total, absoluto. Parecia. Pois é exatamente aqui que a história dá uma guinada daquelas. Porque toda essa tentativa de ter o controle absoluto acabou gerando uma consequência que ninguém, mas ninguém mesmo no poder, poderia ter imaginado. Pensem comigo. Leis mais duras, processos mais rápidos. Qual o resultado? As prisões começaram a lotar. E aí aconteceu algo que inédito. De um lado da cela, militantes políticos, super organizados com ideologia. Do outro, assaltantes de banco comuns, experientes no crime, mas sem organização nenhuma. E todo mundo junto, no mesmo espaço. E o lugar onde essa mistura explosiva aconteceu foi o presídio da Ilha Grande, que não à toa tinha o apelido de Caldeirão do Inferno. As condições lá eram terríveis, superlotação, violência o tempo todo. Num lugar desses, se organizar não era uma opção, era a única forma de conseguir sobreviver. E foi nesse caldeirão que os criminosos comuns começaram a aprender com os presos políticos sobre tática, sobre organização e formaram a chamada Falange Vermelha. Mas aí em 79 veio a lei da anistia, os presos políticos foram soltos. E o que aconteceu? A estrutura organizada, o conhecimento ficou para trás. No ano seguinte, fugas em massa levaram essa nova organização muito mais preparada direto para as ruas. Então, essa organização, que logo seria conhecida como Comando Vermelho, estava de volta às ruas. Só que o mundo aqui fora não era mais o mesmo. E eles perceberam que precisavam se adaptar. E aqui vem a grande ironia da história. Aquele plano do Estado para proteger os bancos, na verdade, funcionou. Com mais segurança, alarmes, tecnologia, assaltar um banco virou uma missão quase impossível. O risco era altíssimo e o retorno cada vez menor. O alvo original tinha ficado casca grossa. Para uma organização criminosa grande e estruturada como eles eram agora, o assalto a banco simplesmente não era mais um bom negócio. Não era sustentável. Eles precisavam de uma nova fonte de renda. Algo que gerasse um fluxo de caixa mais estável, sabe? E, claro, mais lucrativo. A lógica por trás da mudança foi puramente empresarial, por assim dizer.
O tráfico de drogas, apesar dos riscos, oferecia um fluxo de dinheiro contínuo e um potencial de lucro muito maior. Foi uma decisão de negócios, forçada pelas circunstâncias. E a oportunidade perfeita apareceu no cenário mundial. Eram os anos 80, o boom da cocaína na Colômbia. O Brasil virou uma ponte, uma rota essencial para levar a droga para a Europa. O Comando Vermelho estava ali, no lugar certo, na hora certa, e o mais importante, com a organização que ninguém mais tinha para aproveitar essa onda. Só que o tráfico de drogas tem uma regra de ouro. Como bem aponta a pesquisadora Jaqueline Muniz, nesse negócio, não dá para ir na delegacia prestar queixa se a sua mercadoria for roubada. Então, como se protege o investimento? Com violência organizada, com controle de território. E para isso, o Comando Vermelho já tinha toda a estrutura pronta. E o resultado dessa mudança de ramo de atividade foi gigantesco. Em pouquíssimo tempo, já em 1985, as estimativas diziam que o Comando Vermelho controlava cerca de 70% dos pontos de venda de drogas no Rio de Janeiro. A transição estava completa. E assim a gente chega ao ponto central de toda essa história, ao grande paradoxo. É agora que todas as peças se encaixam e a gente entende o quadro completo. Vamos recapitular essa corrente de eventos. O Estado aperta as leis para parar os roubos, mas com isso junta militantes e bandidos na mesma cela, criando uma universidade do crime. Aí, o Estado obriga os bancos a se protegerem e, com isso, empurra o crime organizado para um mercado muito mais violento, o tráfico. Percebem? Cada ação para controlar a situação acabou gerando um problema ainda maior. Isso mostra uma coisa muito importante. A história da indústria de segurança privada no Brasil, a história das leis sobre segurança e a história da ascensão do Comando Vermelho, elas não são histórias separadas. Não, elas são uma única e mesma história, totalmente conectadas por causa e consequência. Resumindo tudo, na tentativa de acabar com um problema, o Estado, sem querer, acabou criando as condições ideais para o surgimento de um problema muito, mas muito pior. Um crime mais organizado, mais violento e muito mais difícil de combater. A solução virou a semente de uma crise gigantesca. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, né? É um caso extremo, claro, mas nos faz pensar. Quantas vezes, seja na política, no trabalho ou na vida, as nossas grandes soluções acabam, na verdade, criando problemas ainda maiores lá na frente? É algo para a gente refletir.